Olá, tributos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nicole Daniele e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a história de Joanna Mason. Então, pessoal, eu sei que já faz um tempinho que eu não apareço por aqui, mas as últimas semanas foram um pouco corridas, então eu não consegui gravar. Mas eu já estou aqui para falar para vocês sobre uma história que vocês me pediram. Eu fiz uma enquete no meu Instagram e aí eu perguntei se vocês queriam saber da história do Hammett, da história da Joanna, ou se vocês queriam saber a minha história com a trilogia Jogos Vorazes, e a maior parte dos votos foram para saber a história da Joanna. Foi muito empatado, foi 16 votos a 15, mas estamos aqui para contar a história desse ícone que é, assim, sensacional, uma personagem sensacional da saga. Joanna Mason, ela é do Distrito 7, que é o Distrito da Madeira, por isso que ela tem habilidade com machado. Pra quem não sabe, em Panem é muito comum nos distritos as crianças trabalharem. Na verdade, o Distrito 12 é uma exceção, que é um distrito onde as crianças não podem trabalhar até os 18 anos. É claro que, tipo, o Peter trabalhava na padaria e tudo mais, mas eles não podem trabalhar na mina de carvão, que é o foco principal do distrito. Então, só com 18 anos eles poderiam ir. Por isso, Joanna já chega na arena com uma habilidade muito grande com o machado. Isso acontece também com o Finnick, porque por ele trabalhar no Distrito 4, ele já tinha habilidade com o tridente quando ele chegou na arena. A Katniss fala que até que as crianças do Distrito 12 entram nos jogos com uma desvantagem muito grande, porque se elas trabalhassem nas minas, elas poderiam usar a picareta como arma, mas elas entram sem habilidade nenhuma como arma na arena. E é horrível a gente pensar que o trabalho infantil na saga, que era um trabalho maçante, né, para as crianças, era um trabalho muito pesado, isso seria uma vantagem para ela na arena, uma forma dela não morrer. Então é horrível a gente pensar nisso, e a Katniss cita isso e fala que as crianças do 12 estavam em desvantagem. A Joanna vai para a edição 71 dos Jogos Vorazes, é quando ela ganha. E a estratégia que ela usa é muito boa. Ela finge ser uma pessoa muito ingênua, ela chorava bastante nas entrevistas, só parecia chorando. E assim, as pessoas achavam que ela era extremamente fraca, extremamente ingênua, que ela não tinha chance nenhuma de ganhar os Jogos Vorazes. E aí, quando ela entra na arena, ela entra e se mostra ser uma assassina. Mata todo mundo, acaba com tudo. E a Katniss fala o quanto essa estratégia é boa, porque nos Jogos Vorazes, os carreiristas, os tributos mais fortes, geralmente tentam matar primeiro seus adversários mais fortes. Até o Cato, a Clove, todos os carreiristas, eles vão atrás da Katniss por ela ter tirado um 11 na apresentação individual dela. Por eles acharem que ela era mais forte. Depois eles iam atrás dos outros, eles nem se dão muito conta da Cara de Raposa, da Rue. Eles estão mais preocupados em eliminar os mais fortes. Só que como a Joanna era um adversário que eles achavam, assim, muito frágil, ninguém deu bola pra ela. Então, tipo, quando ela entrou na arena, ninguém via ela como o alvo principal, porque todo mundo achava ela fraca. Mas aí ela entra na arena e mostra que ela era uma assassina, que ela era muito boa em combate, que ela era muito forte e acaba ganhando a edição dela dos Jogos Vorazes. Depois que a Joanna ganha os jogos dela, como todo mundo, ela acredita que nunca mais vai ter que ir para os Jogos Vorazes, o que não é verdade, porque ela tem que voltar no Massacre Quaternário. Isso revolta ela, assim como revolta todo mundo, porque ninguém quer voltar para os jogos, mas eles vão. E a primeira impressão da Katniss com ela não foi muito boa, porque a Joanna tira a roupa na frente da Katniss, e a Katniss não gosta disso. Os tributos estavam fazendo aquilo pra sacanear a Katniss, porque eles acham a Katniss muito ingênua. Até nos jogos dela com o Peeta, o Peeta tá com a perna muito machucada quando ela encontra ele na margem do rio. E aí ele tá com as roupas todas sujas, ensanguentadas. E ela pede pra ele tirar a roupa, mas pra ele se cobrir, tipo, colocar uma mochila na frente dele, que ela não quer ver ele pelado. Tipo, o menino estava morrendo. E a preocupação da Katniss era não ver ele pelado. Então, tipo assim, todo mundo achava ela muito ingênua e por isso tava todo mundo sacaneando com ela. Joanna tirando a roupa na frente dela, o Finnick dando uma cantada nela, o Chef beijando ela. E assim, o Peeta achei isso muito engraçado e a Katniss fica muito brava com todo mundo por tentarem fazer isso com ela. No outro dia, depois que ela conhece o Finnick, enfim, todos os tributos, inclusive a Joanna,
Eles vão treinar. E lá ela chega e a Joana tá de novo sem roupa, passando óleo no corpo. Aí ela fica tipo, não fui com a cara dessa garota mesmo. Mas enfim, vai passando o tempo e as duas vão pra arena. Lá na arena, elas não fazem uma aliança logo de cara, até porque a Katniss não tá entendendo o que tá acontecendo. A Joana já entra lá, sabendo que ela tá com um propósito maior, que é tirar o Tordo da arena com vida, mesmo ela não indo com a cara do Tordo. Então, ela faz uma aliança primeiro com o Finnick fica lá, mantendo ela viva, tentando proteger os dois. E aí, a Joana, enquanto isso, ela está com Iris e Beet, tentando fazer com que os dois ficassem vivos. Era extremamente necessário que o Beet ficasse vivo também, porque era ele que sabia manusear melhor o rolo, aquele rolo de fio, e ele era especialista nisso, ele conseguiu vencer a arena dele, eletrocutando vários tributos de uma vez. Então, o Beet precisava ficar vivo também. E também seria uma forma dela conseguir mostrar pra Katniss que meio que tava do lado dela. E então, tem aquela chuva de sangue. Joana perde o companheiro do distrito dela. E ela fala que ele não valia muito, mas que era da casa dela. Que era casa, no caso, do distrito. E isso é um sentimento que todos têm. Eles têm alguns tributos que se conheciam há anos e anos e anos. E que eram muito amigos. Então, eles sentem muito a morte dos tributos, porque eram conhecidos, mesmo não sendo tão próximos. Mas alguns eram bem conhecidos, eram bem próximos. O Hammett, por exemplo, é super amigo do Chef, então é bem difícil para todo mundo os Jogos Vorazes do Massacre Quaternário, porque todos se conheciam. Depois da chuva de sangue que cai no Beet, na Iris, na Joana e no Blight, e o Blight bate no campo de força e morre, eles conseguem chegar na praia e o Finnick, a Katniss e o Peeta estão na praia também. E aí que, mais ou menos, que forma a aliança deles, porque o Finnick sabia o porquê que a Joana estava lá e os dois estavam juntos nessa. Então, a Katniss é meio que obrigada a aceitar aquela aliança, porque ela sabe que não vai conseguir enfrentar os carreiristas sozinhas, tipo, só ela e o Peeta. Então ela continua meio que a contragosto, porque ela ainda continua não indo com a cara da Joana, mas enfim, continua naquela aliança. Depois que eles descobrem que a arena é um relógio, um monte de coisa, eles vão para aquela noite do raio na árvore, que era para explodir toda a arena, que acontece, né? E naquela noite tem muitos acontecimentos. Um desses acontecimentos é quando a Joana meio que salva a vida da Katniss, porque os carreiristas vão atrás delas, cortam o fio, e nisso a Joana pega o rolo do fio, bate na cabeça da Katniss, a Katniss cai, e ela tira o rastreador do braço da Katniss, passa sangue nela, e aí sai correndo. Os carreiristas, eles não escutaram provavelmente barulho de canhão, porque a Katniss não estava morta, mas eles não ligaram muito pra isso, porque eles olharam a Katniss lá, se ela não tivesse morta, estava prestes a morrer, então é melhor ir atrás da Joana e matar ela, porque ela tá bem viva da Silva, então é melhor ir atrás dela. Então, nesse quesito, a Joana foi muito inteligente, e muito inteligente de tirar o rastreador da Katniss. Eu não me lembro exatamente se sou o canhão ou não sou quando ela tira o rastreador, mas eu sei que os carreiristas não dão a mínima pra Katniss, então ela salvou a vida da Katniss de uma certa forma. E depois disso tudo, depois da Joana ter se sacrificado pra conseguir manter o plano do Tordo vivo, ela é capturada pela capital. Quando a Katniss descobre que o Peeta foi pego pela capital também, ela fica muito revoltada, muito brava. E aí o Finnick conversa com a Katniss e fala: é melhor pro Peeta do que pra Joana, porque a Joana sabe muita coisa. Então vão torturar ela até ela falar tudo, então ela vai sofrer muito. Agora o Peeta, logo eles vão perceber que o Peeta não sabe do que estava acontecendo, então não vão torturar ele tanto, mas a Joana tá ferrada. No caso, os dois estavam ferrados, porque o Peeta também foi muito torturado, e a Joana entra num verdadeiro inferno quando ela vai pra capital também. Os dois têm celas próximas, os quartos deles são próximos, então ela até faz um comentário no filme de que um conhece muito bem o grito do outro, que é um comentário muito pesado e muito triste. E lá na capital, eles basicamente torturam ela da seguinte forma: eles molhavam o corpo dela e depois eletrocutavam ela. Então ela ficou muito mal, rasparam a cabeça dela, né? Ela tava sem
sem cabelo nenhum. E tem até uma fanart muito triste também. Tudo nessa história deles na capital, principalmente, é muito triste, mexe muito comigo. Que é uma fanart do Pita e da Joana, sentados na cama juntos, abraçados, tipo, os dois muito magros, muito torturados, muito mal. E foi basicamente isso, a vida dos dois foi um inferno na capital. E ela ficou muito traumatizada por conta da tortura que ela sofreu. Tanto que quando ela é resgatada e vai pro Distrito 13, a Katniss não percebe logo no começo. Ela vê que a Joana não tá tomando banho, mas ela não liga muito pra aquilo. Mas a Joana para de tomar banho porque ela pega um medo enorme de água, porque torturavam ela dessa forma. Como eu falei, quando a Joana chega no Distrito 13, ela tá muito traumatizada, muito mal. Ela começa a ficar viciada em morfina, ela fica pegando a morfina da Katniss. E ela começa a se passar como psiquiatra, mas ela não gosta porque o psiquiatra fica falando pra ela que ela tá segura e ela diz que ela nunca vai ficar segura, que enquanto não viver ela não tá segura, que enquanto a capital tiver a força que tem ela não está segura e que ela não vai estar segura em nenhum lugar e ela tá muito mal por tudo que ela sofreu. E aí ela fica internada por muito tempo e ela quer muito sair do hospital, só que como ela não tem família nenhuma, o que é outra coisa muito triste, e a gente não tem informação da família da Joana, se ela tinha uma família e depois que ela venceu os jogos a família dela foi assassinada, como aconteceu com a família do Hammett, ou se ela nunca teve uma família, nunca teve ninguém. Enfim, a gente não sabe, só sabe que a Joana diz que não há ninguém que ela ame que possam pegar pra afetar ela. E, enfim, por ela não ter uma família e por ela ser instável, ela não pode ter um alojamento só pra ela. Ela não pode ficar sozinha no alojamento. Ela precisa de alguém que fique meio que de olho nela. Então ela não consegue sair do hospital. E aí a Katniss estava meio que lá com ela no hospital, as duas estavam internadas juntas. E a Katniss tem a brilhante ideia de falar, olha, e se eu e ela ficarmos num alojamento juntas? E aí é isso que acontece, as duas vão para um alojamento juntas e ficam juntas. E aí elas começam a virar bem mais parceira uma da outra do que elas eram nos jogos, porque era mais uma questão de obrigação e agora elas estavam juntas porque elas queriam. E aí, quando elas estão morando juntas, que a Katniss percebe que a Joana não toma banho. Ela percebe que ela só se limpa, mas que ela não efetivamente vai tomar banho. Mas a Katniss também não quer perguntar sobre isso, então ela não pergunta e deixa a Joana lá quietinha. E em uma dessas vezes que as duas estão lá, as duas conversam e tudo mais. E a Katniss tem uma gaveta em que ela guarda o paraquedas da arena, que ela guarda a pérola que o Pita deu pra ela, o colar, enfim, que ela guarda as coisas da família dela. E a Joana não tem nada na gaveta dela, porque a Joana não tem família, não tem nada pra colocar na gaveta. E aí a Katniss percebe que isso é uma coisa muito triste, que de certa forma mexe um pouco com a Joana, mas bola pra frente, elas continuam vivendo a vida delas dentro do Distrito 13, até que elas resolvem que as duas precisam ir para a capital. No filme, A Esperança só mostra que a Joana fala pra Katniss que ela vai ficar no Distrito 13 e fazer uma confusão caso alguém perceba que a Katniss está indo escondida pra capital. Mas no livro, as duas querem muito ir pra capital. As duas. Então, pra ir pra capital, elas precisam treinar como soldados, precisam começar a treinar, mesmo elas já tendo várias habilidades com várias armas e em combate. É um protocolo, então elas começam a treinar muito, 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 muito com os soldados, com o pessoal que vai pra lá. E aí elas começam a evoluir e elas começam a treinar tanto que, tipo, até de noite elas acordavam e iam treinar, porque elas queriam muito ir pra capital. Inclusive, uma dessas vezes que elas acordam de noite e vão treinar, tá chovendo, e aí a Joana paralisa, e a Katniss não entende, e a Joana queria tanto ir pra capital, que mesmo morrendo de medo de água, ela vai debaixo da chuva, e mesmo extremamente perturbada, ela consegue treinar. E as duas treinam muito pesado, e até que chega o dia de que pra você ir pra capital, conseguir ser um soldado e ir pra capital, você precisa passar meio que por um teste. E aí chega finalmente o dia do teste delas. São várias pessoas que são testadas nesse dia, e o nome da Joana é chamado antes do nome da Katniss,
E basicamente o teste era um quarteirão, que era simulando um quarteirão da capital. E você tinha suas missões pra fazer junto com o seu esquadrão, enfim. E aí, a Katniss, como a Joana é chamada antes da Katniss, a Katniss não sabe o que acontece no teste da Joana, mas no teste da Katniss ela passa. E o teste dela é basicamente ver se ela vai conseguir obedecer uma ordem, porque os testes são feitos pra testar a maior fraqueza da pessoa. Então, a fraqueza da Katniss é que ela não consegue obedecer ordens. Então, deram uma ordem pra ela e viram se ela obedecia. Ela sacou na hora o que estavam fazendo com ela, então ela obedeceu. Passou no teste. Então, ela vai toda feliz comemorar com a Joana e tudo mais. E aí ela já sai de lá, já é direcionada pro esquadrão dela e tudo mais. E ela pergunta, tipo, cadê a Joana? Aí falam pra ela que a Joana não passou no teste dela, porque no teste dela eles inundaram a rua que a Joana tava, porque o maior medo da Joana e a maior fraqueza dela era a água. E quando inundaram, a Joana paralisou, ela não conseguiu, ela ficou extremamente mal, e então ela não passou no teste dela. Isso é muito triste e a Katniss fica muito mal por isso, porque elas batalharam muito pra conseguir ir pra capital juntas e elas não conseguem ir. Então a Katniss fica muito mal pela Joana e ela resolve fazer uma surpresa pra Joana antes de ir pra capital. A Katniss vai pra floresta do Distrito 13 e pega várias folhas das árvores e faz tipo uma caixinha pra Joana. Eram folhas bem aromáticas. E aí ela faz essa caixinha porque lembra o Distrito 7. Então toda vez que a Joana cheirasse aquela caixa, ela ia lembrar de casa. E aí ela entrega pra Joana e fala pra Joana que agora ela tem uma coisa pra colocar na gaveta dela. E aí a Joana fica muito feliz e fala que tinha um cheiro da casa dela. E a Katniss fica super feliz por isso também, porque ela tava mal por a Joana não ter ninguém, não ter família, não ter nada. E aí ela faz essa surpresa pra Joana, e a Joana fica no Distrito 13 por isso. Não porque ela não queria ir pra capital, mas porque ela não consegue passar no teste. Depois disso, as duas só se encontram de novo na capital, que quando a capital cai, quando os rebeldes vencem, elas só se encontram depois lá. E aí tem toda aquela reunião e a Joana vota pelos Jogos Vorazes, ela tá bem revoltada. A Joana sempre foi muito revoltada com tudo que acontecia. Ela vota a favor de Jogos Vorazes. E depois disso, não temos mais notícias de Joana, a gente não sabe o que aconteceu com ela. Eu acho que talvez ela tenha voltado pro Distrito 7, recomeçado sua vida, reconstruído sua vida, tentado viver com todos os traumas que ela tinha, com todos os traumas que todos tinham. E talvez eu quero torcer muito que ela tenha conseguido superar ou pelo menos conviver com tudo aquilo que ela passou. Uma outra coisa sobre a Joana é uma cena, na verdade. Eles já estão no Distrito 13, todos eles estão jantando, tá? O Finnick, a Anne, a Katniss, o Gale e a Joana estão todos numa mesa. E aí o Peeta chega. Gente, quando o Peeta chegou lá, ele ficou muito tempo, né, no hospital, sem poder ter contato com muitas pessoas. Mas aí aos poucos eles vão liberando que ele saia. E aí é a primeira vez que ele vai jantar com todo mundo do Distrito 13. E aí ele chega segurando a bandejinha dele. Se eu não me engano, ele estava algemado. E aí ele fica em pé do lado da mesa. E a Joana fala, tipo, que isso? Senta aí. Aí ele fala que ele não pode sentar até sem autorização das pessoas que estão na mesa. E tem um soldado atrás dele. E aí isso é muito triste, porque ele não pode sentar com as pessoas que eram os amigos dele por conta de toda a instabilidade que ele vinha sofrendo por conta do telesequestro. E aí a Joana acha aquilo um absurdo e fala, que é isso? A gente é um velho amigo, claro que ele pode sentar aqui. E aí que ela comenta que o quarto dos dois era um do lado do outro na capital, e por isso eles eram velho amigos, e que eles passaram por muitas coisas juntos, infelizmente. Coisas muito horríveis. Então é isso, pessoal. Essa é a história da Joana, essas são as informações que nós temos sobre ela. Ela é uma das minhas personagens favoritas, sempre foi, desde quando eu comecei a gostar da saga. Eu tinha até uma página no Facebook, eu assinava como Nee Mason, porque o sobrenome dela, né? E eu sempre gostei muito dela. A história dela é muito triste, como todas. Ela é uma pessoa muito, muito forte, então eu sempre gostei muito dela. E eu espero que vocês tenham gostado de saber mais um pouquinho sobre a história dela também. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, como eu já disse. Espero muito que vocês tenham gostado.
Eu decidi fazer esse vídeo por conta de uma enquete que eu fiz no meu Instagram. Então, me sigam lá se você quer um vídeo específico sobre um personagem, sobre um tema da saga. Recentemente também eu fiz um post no Instagram sobre como usar Jogos Vorazes na redação do Enem. E lá tem vários temas legais que eu posso abordar aqui no canal. Então, vocês podem ir lá me sugerir. Eu vou fazer várias enquetes, vocês podem participar. Então, vão aqui na descrição que eu sempre deixo meu Instagram lá. Deixo o Instagram também de páginas que eu gosto muito no Instagram de Jogos Vorazes, então vocês podem dar uma olhadinha também. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo e que a sorte esteja sempre a seu favor.